Um pouco de informação para vocês terem em mente. Eu era uma menina loirinha de 12 anos de idade e morava em uma cidade semi-rural da Austrália. Eu também tinha acabado de menstruar pela primeira vez. Minha mãe me pediu para ir até a cidade comprar algumas coisas que eu precisaria em uma viagem, que estava prestes a fazer dali a alguns dias. Eu nunca tinha saído da rua da minha casa desacompanhada, pelo menos até aquele momento, mas era só uma caminhada de uns 20 minutos. Me sentindo a pessoa mais independente do mundo, é claro que eu disse sim para ela. Na metade do caminho, mais ou menos, eu achei que alguma coisa estava vazando lá embaixo, se é que vocês me entendem. Eu cheguei em uma parada de ônibus no meio da estrada que tinha alguns banheiros públicos e achei que seria uma boa checar se estava tudo bem. Estava tudo bem mal cuidado naquela parada de ônibus. Além de uma salinha onde as pessoas podiam esperar o próximo ônibus, também havia 2 banheiros no fundo. Eu estava andando na direção da parada quando eu vi um cara meio velho parado na salinha esperando. Ele olhava diretamente para mim pela janela de vidro. Eu fiquei literalmente uns 10 segundos ali paralisada, considerando se era mesmo uma boa ideia entrar lá ou não. Por algum motivo, eu assumi que ele estava só esperando pela esposa dele, ou algo assim. Eu também não estava nem um pouco afim de andar até o final da rua e perceber que estava com a calça manchada. Isso seria vergonhoso demais na minha cabeça de 12 anos. Isso tudo me levou a decidir por ir sim ao banheiro. Entrei na salinha e tentei não fazer contato visual com o cara. Eu conseguia sentir que ele estava me olhando. Quando entrei no banheiro feminino e percebi que não tinha ninguém lá dentro, eu gelei. Talvez ele estivesse esperando um amigo, então. Decidi entrar na cabine para terminar logo o que eu precisava fazer. Nessa hora eu escutei alguém abrindo a porta do banheiro e entrando. Me senti imediatamente mais segura, agora que tinha outra mulher no banheiro comigo. A pessoa parou na frente da porta da cabine que eu estava e ficou lá. Por uma rachadurinha na porta, eu vi que era aquele mesmo homem, me encarando fixamente como se estivesse em um transe. Eu tive certeza que eu ia morrer ali mesmo e que não tinha nada que eu poderia fazer. Nem telefone celular tinha naquela época. Eu fiquei lá só sentada, congelada de medo, por o que pareceu pelo menos ser 5 minutos. Tudo que eu conseguia fazer era esperar. Esperar ele fazer alguma coisa. Do nada, eu escuto uma conversa animada do lado de fora do banheiro. Era uma família que entrava conversando animadamente. O homem sai do transe dele e depois corre para fora do banheiro. Eu esperei ainda na cabine até ouvir uma mulher entrando no banheiro com a filha dela. Eu contei para elas o que aconteceu e ela me levou até o marido dela, que esperava do lado de fora. Eles chamaram a polícia e depois esperaram comigo até que a polícia chegasse. Eles comentaram que viram um homem saindo do banheiro e que ele parecia calmo, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente não havia muito que a polícia podia fazer. Apesar disso, eles colocaram no jornal da cidade um aviso para que os pais tomassem cuidado redobrado com seus filhos. Mais ou menos 2 semanas depois, eu já tinha retornado da minha viagem e estava com meus pais calmamente assistindo TV. No noticiário local, eles falam sobre a prisão de um homem que tinha estuprado e matado uma menina, mais ou menos da minha idade. Quando a foto do homem aparece na TV, eu tenho o que hoje eu chamaria de um ataque de pânico, e meus pais levam um bom tempo para conseguir me acalmar. Era o mesmo homem do banheiro. Eu não lembro muito mais sobre o caso, mas eu acho que ele deve estar na cadeia até hoje. Tive que começar a fazer terapia e continuei fazendo por uns bons anos depois disso, pois sempre me pegava pensando que poderia ser eu a vítima dele, não fosse aquela família ter entrado bem na hora. Em 1975, meu pai, então com 11 anos, morava na cidade de Leeds, na Inglaterra, com a minha avó e o padrasto dele. Para ganhar um dinheirinho, ele costumava entregar jornal todo dia pela manhã. Ele saía de casa quando ainda estava escuro para pegar os jornais e depois ia para a rota de entrega. Ele costumava cortar caminho por um parque. Nesse parque tinha alguns campos mal cuidados, que serviam para brincar, jogar bola, essas coisas. Numa manhã especialmente escura e fria, ele estava indo para esses campos, quando do nada ele sentiu um medo inexplicável. Tanto medo que ele resolveu pegar o caminho mais longo naquela manhã, para evitar o parque. Meu pai então entregou todos os jornais e foi para a escola como sempre, praticamente esquecendo o que tinha rolado de manhã. Na escola, as pessoas estavam todas falando sobre alguma coisa. Meu pai perguntou para o amigo dele o que estava rolando, e ele disse que uma mulher havia sido assassinada com um martelo e uma faca naquele mesmo dia. O local do assassinato,
o parque que meu pai por algum motivo resolveu evitar. Segundo as informações, o assassinato ocorreu na mesma hora que meu pai estava entregando os jornais. Aquele viria a ser o primeiro assassinato de uma sequência de 13, cometido pelo serial killer Peter Sutcliffe, também conhecido como o Estripador de Yorkshire. Isso aconteceu em 2008. Eu tinha em torno de 16 ou 17 anos na época, e frequentava a escola que ficava em uma cidade próxima de onde eu morava. Era uma cidade bem pequena no sul do país. Eu estou contando isso para vocês entenderem que é uma cidade sem muita coisa para fazer, e que não recebe quase nenhum turista. Especialmente no inverno, que foi quando isso aconteceu. Em um centro comercial não muito longe da minha escola, tem um café no segundo andar, onde eu e meus amigos costumávamos ficar fazendo hora até o ônibus passar. O resto do shopping é basicamente um monte de pequenas lojas e um estacionamento subterrâneo. Eu e 3 outras garotas estávamos no café conversando e rindo, quando uma mulher loira de uns 30 anos veio até nossa mesa. Ela perguntou se podia se sentar com a gente, e ela tinha um sotaque francês forte, e era estranho ela pedir para se sentar ali, já que o café estava praticamente vazio. Nós concordamos e ela se sentou. Ela parecia completamente sozinha, a não ser por um bebezinho que ela trazia enrolado em uma mantinha em seu colo. A princípio eu achei que ela estaria esperando o pedido dela. Eu me lembro de sentir um pouco de pena dela e tentar puxar assunto. Mas ela mal falava inglês e nós não entendíamos francês. Depois de algum tempo, nós ficamos todas em silêncio. Depois de mais ou menos 15 minutos que nós estávamos sentadas lá e nenhuma comida ou bebida havia chegado, ficou claro que ela não estava esperando o pedido dela. Ela ficava teclando no celular e enviando mensagens. Às vezes parecia que ela estava apontando a câmera para mim, mas também podia ser só o ângulo que ela segurava o celular, por causa do bebê. A coisa toda estava ficando um pouco desconfortável. Quando minhas amigas terminaram o café delas, eu perguntei se elas estavam prontas para ir. Começamos a juntar nossas coisas, nossas mochilas, e nesse momento a mulher ligou para alguém. Ela falava em francês, tentando falar baixo, como se não quisesse ser ouvida. Quando eu passei por ela para ir embora, ela se levanta e me diz alguma coisa. Eu não entendi nada do que ela falou, mas o tom me pareceu que ela estava me pedindo algo, como que implorando por alguma coisa. Pelos gestos, eu entendi que ela queria que eu a seguisse para algum lugar. Eu me lembrei então do estacionamento subterrâneo, achando que ela queria alguma ajuda para encontrar o carro dela. Eu apontei para a escada que ficava logo ali na frente. Ela pareceu quase desapontada com isso. Depois que eu continuei indo embora com minhas amigas, ela pareceu ficar irritada. Nós descemos a escada rolante e eu vi a mulher nos olhando lá de cima. Ela colocou o celular entre a orelha e o ombro, enquanto tentava pegar algo em seu bolso. Nessa hora, o cobertor do bebê escorregou um pouco, e deu para ver que aquele bebê que estava quieto demais até aquele momento, na verdade era uma boneca. Nós chamamos a segurança do shopping, mas a mulher sumiu antes que elas chegassem. Tudo que sobrou foi a imagem de baixa qualidade das câmeras de segurança, mostrando a mulher fugindo, e a boneca que ela segurava, que foi encontrada abandonada no estacionamento. Isso aconteceu mês passado, e é definitivamente material para este fórum. Na noite em que isso aconteceu, eu estava no apartamento de um amigo assistindo um filme de terror antigo. Nós começamos a ver o filme já era um tanto tarde, e eu acabei dormindo no meio. Fui acordado por uma tempestade, só lá por volta das 2:30 da manhã. Eu fui embora, e no caminho de volta para casa, tive que parar em um posto de gasolina. O posto em si estava fechado, mas dava para usar as bombas se você pagasse com um cartão de crédito. Aquela parte da cidade é bem vazia à noite, parecendo quase uma cidade fantasma, ainda mais àquela hora da manhã. Enquanto eu estava abastecendo, eu notei ao meu lado, perto de uma bomba, um iPhone. Decidi pegar o celular para dar uma olhada. Eu pensei na hora que se eu levasse o iPhone comigo, o dono provavelmente ligaria, me pedindo para devolver, ou no dia seguinte eu poderia deixar com o gerente do posto, logo pela manhã. Seria melhor do que deixar ele ali no chão. Enquanto eu dirigia para casa, eu comecei a fuçar no iPhone. Para minha surpresa, ele estava com a bateria quase cheia, e não tinha nenhuma senha de bloqueio. Eu achei isso meio estranho, mas sinceramente não dei muita bola. É claro que a primeira coisa que eu fiz foi ir direto para a galeria dar uma olhada nas fotos, e o que eu achei foi completamente inesperado.
Acho que devia ter tipo umas 50 fotos ao todo no iPhone. A maioria das fotos eram de um cara, mais ou menos da minha idade, tranquilamente fazendo coisas do dia a dia. Algumas das fotos eram dele trabalhando em um supermercado, tiradas à distância, e outras eram do rapaz andando na rua, todas tiradas com ele de costas, como se ele não soubesse que estava sendo fotografado. As fotos mais recentes, porém, eram selfies, mas não eram selfies do rapaz do supermercado, eram selfies de um cara que tinha o rosto meio desfigurado. Parecia que ele tinha algumas cicatrizes de queimadura no rosto. Não era nada muito fora do normal, mas aquele contexto todo das fotos do rapaz e depois aquelas selfies daquele cara que parecia olhar dentro dos meus olhos me deixou bastante nervoso. Eu coloquei o celular no banco do passageiro e logo depois uma mensagem chegou e o celular foi bloqueado. Eu tinha esquecido daquele negócio de encontrar o celular, que vem no iPhone. Na tela bloqueada, a mensagem era a seguinte: eu sei quem você é e estou vindo para pegar meu celular. Ele provavelmente estava me rastreando pelo sinal de GPS do iPhone. Eu pensei em voltar para o posto de gasolina e largar o celular onde eu achei, mas sinceramente a mensagem e aquelas fotos me deixaram bem assustado. Eu não sabia se estava a fim de encontrar aquele cara estranho, que provavelmente era um stalker maluco. Então o que eu fiz foi o que basicamente qualquer adulto bem ajustado faria. Eu parei o carro e esmaguei o telefone com uma pedra na beira da estrada. Eu estava completamente paranoico que o dono provavelmente tinha ativado a câmera do iPhone e estava me filmando o tempo todo. Para ser sincero, eu também estava um pouco chapado na hora, o que não ajudou muito com minha paranoia. Eu joguei o celular em uma lata de lixo e depois fui embora. Sei lá, vamos assumir que esse pequeno ato de destruição de propriedade de um stalker pode ter ajudado a salvar a vida daquele jovem do supermercado. Pelo menos é nisso que eu quero acreditar.